me chamo Silas Alves Cordeiro, né? Sou aluno do curso de licenciatura em música, no 8º período. Estou aqui para apresentar o nosso projeto de extensão, desenvolvimento musical e marcial, formação e inclusão na banda marcial Ulisses Lima, sob a orientação do professor Rodolfo Rangel de Lima, participação também dos meus colegas de extensão Angélica e Anderson. Este é um projeto que é extremamente importante para a minha vida, pois foi um projeto realmente que dediquei parte da minha vida, a qual dediquei parte dos meus trabalhos acadêmicos, pois fui aluno do DIPEM, do grupo de pesquisa, e agradeço muito a professora Tatiana, a professora Berna, né, que estiveram com a gente e comigo especificamente durante esse período. Foram 4 pesquisas dentro do curso de extensão da banda, durante 4 anos, que a banda vinha desativada desde 2016, e nós reativamos a banda, um patrimônio de mais de R$500 mil. Essa apresentação visa concluir esse ciclo, apresentar os resultados e as conclusões que tivemos desta maneira, da forma de ensino que propusemos e do ambiente que cercou essa forma de ensino, que cercou o corpo musical da banda. Então vamos para a apresentação em si, né? Um resumo, né? O presente artigo investiga a aplicação do método Dalcroze como estratégia formativa e prática na banda marcial Ulisses Lima. O método Dalcroze ele não é um método novo, mas dentro das características de ensino tradicionais de banda, esse método não é um método aplicado, mas ele não é um método tem como características o desenvolvimento em banda marcial, não é? Porque nunca foi aplicado de uma maneira progressiva, não é? Então buscamos durante um ano aplicar ele e vamos ver os resultados à frente, né? Bandas marciais no Brasil estiveram presentes desde meados dos anos do século XX, né? Então, as bandas marciais, na verdade, elas começam ali com a invasão das terras americanas pelos ingleses, né? Os ingleses, eles faziam aquelas rondas, a guarda inglesa fazia aquelas rondas nas ruas ali durante a América colonial, né? E quando eles faziam aquelas rondas, sempre tinha uma pessoa com um tambor, que esse, no caso, para deixar mais claro, é o tarol, né? Aquele tambor ele marcava um ritmo com um bumbo e às vezes eles cantavam, às vezes eles tocavam uma gaita de folha ou algo do tipo, né? Não tinha instrumento de sopro que eu digo metal, né? Trompete, trombone presente naquela formação, mas ali foi o começo das bandas marciais. Depois ele foi levado para a academia, né? Então após a República Americana continuou essa cultura. E essa cultura militar foi levada para a academia, então as bandas de exército foram levadas para a academia e foi criada banda de escola, e por isso que a cena de bandas marciais nos Estados Unidos é tão forte, né? E a gente vê aquelas bandas gigantescas. Mas, trazendo para o nosso contexto, até hoje, o ensino de bandas marciais vem para a escola a partir das bandas de música, como a banda Sociedade Cultura, aqui em Belo Jardim, como a banda Filarmônica, que levam esse ensino para bandas de escola baseado naquele ensino das bandas americanas. Porém, enquanto as bandas americanas trouxeram novas didáticas, a gente ficou preso a didáticas que remetem à leitura, rítmica, melódica e solfejos, e metodologias como o Luiz Prioli, o Borromeo Médio e o Pozzoli. Ou, quando não, tem uma metodologia própria. Por exemplo, a cultura tem uma metodologia própria feita pelo professor Ulisses, a Filarmônica tem uma metodologia também própria desenvolvida pelos maestros que já passaram pela banda, né? Por exemplo, o professor Vavá. Então, frente a esse cenário, a gente buscou aplicar uma metodologia alternativa para ver como é que se saía, né? Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo principal investigar a aplicação do método Dalcroze na banda e ver os resultados que durante o ano a gente conseguiu lograr. A metodologia adotada nesse projeto teve como base a articulação entre a teoria musical, os fundamentos do método Dalcroze e a prática coletiva desenvolvida junto à banda. Então a gente, a princípio, fez uma seleção das metodologias que a gente tinha e decidiu que seria interessante que a gente trabalhasse Dalcroze quando foi submeter o projeto. Fez uma seleção das metodologias que eram aplicadas cotidianamente e trouxe para a sala de aula. Então, o primeiro momento da turma nova, né, porque a gente já tinha uma turma anterior que já estava ativa na banda de veteranos. Essa turma nova que veio fazer aulas no prédio do bloco de música, então em sala de aula mesmo,
E aí a gente fez o seguinte, a gente nas 3 primeiras aulas, a gente dividiu a turma em dois. A uma turma aplicou metodologias tradicionais, que é leitura, solfejo, etc. E a outra, a gente buscou uma metodologia que é tradicional também, como a da Dalcroze, mas que tem uma vertente mais progressista, né? Então, com atividades mais corporais, vinculadas a bater no corpo, a trazer outros estímulos. A relação entre teoria prática e prática, né, foi fortalecida pela vivência musical. Então, esses alunos, por exemplo, que vieram posteriormente a essas 3 aulas iniciais, foram juntados, né, as 2 turmas foram juntadas, e aí a gente começou assim a aplicar o método Dalcroze, e ali a gente fez várias perguntas. E aí, vocês do grupo 1 que fizeram mais solfejo, que fizeram mais leitura rítmica, que foram puxados para esse lado, o que foi que vocês sentiram? Vocês que praticaram mais percussão rítmica, corporal, mais essa vivência intrínseca dentro do corpo mesmo, o que vocês sentiram? E a gente comparou os dois e viu que ali o método Dalcroze, ele aproximou mais o aluno da parte musical e etc. E aí a gente levou eles para bandas. O que aconteceu? A gente decidiu que os veteranos, na primeira aula, seriam ensinados pelos novatos. Então os novatos tiveram uma participação ativa em passar um rudimento rítmico de percussão para os veteranos. Então a gente deixou eles bem à vontade lá, falou, ó, galera, para vocês se conhecerem, agora vocês estão chegando aqui, os meninos, os novatos aqui, a galera que está chegando, que vai ser está sendo recebida por vocês, que vai passar a primeira cadência rítmica para vocês aqui, que a gente já passou para eles durante as aulas, eles vão passar para você, a gente vai usar essa cadência durante o ano, e assim foi. A metodologia foi ajustada de forma contínua conforme as respostas do grupo e os desafios enfrentados, com limitações de espaço físico, interrupções nos ensaios e heterogeneidade técnica dos participantes. Os resultados do projeto foram bastante relevantes. Durante todo o período foi possível perceber o crescimento da coordenação motora, a melhora na performance do instrumento, também houve avanço na percepção musical e escutativa. Tudo isso teve um impacto positivo no contexto social, cultural e musical dos participantes, contribuindo para a qualidade das apresentações públicas realizadas. E realmente teve. A gente teve aluno que chegou sem ler nada, sem saber nada de música, da parte rítmica principalmente, e terminou sabendo ler, né, sabendo contar compasso, fazer as leituras métricas, as leituras rítmicas de maneira perfeita, né. Bom, as ações, né, realizadas em 2015 e planejadas. Em janeiro a gente teve o planejamento das atividades, a divulgação das inscrições. Em fevereiro a aula inaugural. Em março as aulas de iniciação musical, introdução e seleção do corpo coreográfico, porque a banda não é só musical, né, não é só a parte musical, existe também a parte da dança, e também foi aplicada essa metodologia. Interpretação rítmica em junho, né, introdução das cadências, que foi aí quando a gente juntou a galera, né, ensaios de percussão, apresentação de repertório, ensaios de naipes, a gente separava naipe por naipe, caixa, surdo, bumbo, pratos, e fazia ensaios separados. Evolução para a categoria de percussões, então a gente fazia várias evoluções, entre eles ensaios gerais voltados para a culminação do desfile de dia 7 de setembro, e aí teve o desfile cívico, né, que a gente vai apresentar uma imagem daqui a pouco. Desenvolvimento de mudança de instrumento para participantes, então a gente mudou alguns instrumentos de participantes, né, pós o desfile cívico, ensaio de naipes de novo, e aí a gente fez uma culminância que foi o Banfest, o Festival de Bandas e Fanfarras, onde vieram 17 bandas do estado inteiro. Desenvolvimento do relatório final do projeto em novembro, certo? Em dezembro. Aqui estão algumas fotos, aqui é o nosso corpo coreográfico, certo? Nosso balizador, o cartaz de inscrição, nossos músicos, o logo da nossa banda. Basicamente, como conclusão, os resultados obtidos, eles nos demonstram que o objetivo central da pesquisa foi concluído, e foi um prazer enorme estar junto, né? A gente conseguiu concluir esse período de 4 anos à frente da banda, de 1 ano desse projeto, né, de extensão específico, e por esses 4 anos passaram mais de 300 pessoas, mais de 300 alunos na banda do IF.
Essa foi a minha apresentação e eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto.